Para falar sobre a evolução da Revolução 4.0 no varejo, temos que inicialmente entender a definição e o que ela é. De forma simplificada, a indústria 4.0 é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação, troca de dados, utiliza conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e computação. Ela faz a comunicação entre os equipamentos tecnológicos. A indústria passou por 4 revoluções, que são as seguintes. Indústria 1.0 foi a era da mecanização, século XVIII e século XIX, máquinas a vapor. Indústria 2.0, era da eletricidade, 1850 até a Primeira Guerra Mundial, linhas de montagem e criação de produção em massa. Indústria 3.0, era da automação, de 1950 a 1970, computação e eletrônica. Indústria 4.0, era de sistemas cyberfísicos, dias atuais, internet das coisas, automação de softwares, robôs autônomos. Agora que já sabemos o que é esta revolução e quais foram suas etapas, vamos entender um pouco da história do varejo no Brasil, que teve início no período colonial, pois foi quando surgiram os primeiros armazéns. A cultura de varejo se perdurou na sociedade nas épocas das plantações de café, algodão, cana-de-açúcar e muito mais, em que os consumidores adquiriram os produtos em pequenas quantidades. Com o passar do tempo, o mercado varejista sofre grande influência devido ao processo de globalização. A internet veio para complementar esta evolução, possibilitando uma expansão além do que poderia se imaginar há poucos anos atrás. Agora vamos conhecer um pouco de uma linha do tempo da história do varejo no Brasil. De 1500 a 1530 houve a colonização portuguesa. Portugueses fizeram índios de escravos para extrair as riquezas naturais do Brasil e as vendiam como matéria-prima e como diversos produtos. Por volta de 1649, ano que ocorreu a fundação das Companhias Geral do Comércio do Brasil, até então existiam apenas empórios que vendiam itens importados. De 1884 a 1959, chegam aproximadamente 5 milhões de imigrantes que auxiliam no surgimento de vendedores ambulantes, feiras livres e armazéns. De 1900 a 1930, iniciava-se o processo de industrialização no Brasil. No ano de 1953, temos o surgimento dos primeiros supermercados brasileiros, no modelo de autosserviço, algo parecido com o modelo americano de supermercados, que já existiam desde 1920. O primeiro supermercado brasileiro foi inaugurado em São Paulo e levava o nome Tecelagem Paraíba. Em 1966, acontecia a inauguração do primeiro shopping center do Brasil, o Shopping Iguatemi, em São Paulo. No ano de 1995, a conexão com a internet para fins comerciais no Brasil é liberado pelo Ministério das Comunicações. A partir daí, inicia-se o e-commerce no Brasil. Em meados dos anos 2000, temos o surgimento da banda larga no Brasil. A IG disponibilizou o primeiro provedor gratuito. Esse foi um marco para o fortalecimento do e-commerce no Brasil. E no ano de 2013, as plataformas online e offline passaram a funcionar de maneira complementar, nos apresentando o conhecido varejo de hoje. A implantação de medidas tecnológicas pode acarretar em melhor desempenho e rendimento às instituições varejistas, melhorias para o seu cliente interno e externo. Essas metodologias podem facilitar e aproximar os funcionários dos procedimentos e políticas adotados pela empresa. As rotinas diárias da minha empresa são suficientes para atender aos requisitos do e-social? Como o uso da tecnologia pode ajudar as empresas varejistas? O objetivo do projeto é responder a essas perguntas e entender as dificuldades de se levar as informações, procedimentos e treinamento aos funcionários nos mais distintos lugares, a todo cliente interno. Apresentar algumas das dificuldades encontradas pelo comércio, apresentar possíveis soluções, apresentar mudanças na cultura da empresa, mostrar as dificuldades e limitações da criação de um software para o varejo e seus benefícios, e apresentar um aplicativo desenvolvido para o cliente interno no comércio varejista. Com a evolução das legislações trabalhistas e avanço das tecnologias, surgem situações problemas para o varejo. As empresas que procuram se expandir e vêm tentando crescer em todo o território nacional, porém esbarram em situações das mais fáceis às mais complicadas,
principalmente quando visam o crescimento em zonas de interior ou áreas remotas, de difícil acesso. Não é somente os empresários que sofrem com esses problemas para ter acesso a essas regiões distantes. O Ministério do Trabalho também possuía dificuldades de fiscalizar áreas remotas ou de interior. Com as mudanças tecnológicas, o governo também passa a utilizar esses recursos como forma de fiscalizar as empresas, de forma geral, consequentemente, as do varejo. Uma ferramenta tecnológica utilizada para o acompanhamento das atividades da empresa pelo governo é o e-social, que é um sistema de escrituração digital, que visa simplificar e unificar a entrega das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, que utiliza basicamente a inovação tecnológica como fundamento. O governo federal diz que o e-social é um sistema inovador para o formato digital. Informações que hoje ainda podem ser registradas em meios ultrapassados e até frágeis, como livros de papel, estes documentos serão armazenados em um ambiente público, seguro e sem custos para a empresa. Foi desenvolvido um aplicativo para celular, onde acompanhamos todo o seu desenvolvimento e processo de implantação. Este software não visa atender somente as pessoas que estão atuando no varejo, mas é o maior público a se beneficiar devido às dificuldades de acesso das áreas técnicas e pelo distanciamento dos responsáveis com as unidades varejistas. O protótipo foi desenvolvido pela empresa mediante estas dificuldades e necessidades de acessibilidade para procedimentos e treinamentos fundamentais para o cliente interno. Por motivo de confidencialidade, não estaremos divulgando o nome da empresa. Para termos um bom embasamento para a criação do software, foi realizado pesquisas que demonstram quanto tempo as pessoas passam realizando o uso do celular em sua rotina diária. Um estudo realizado pelo HotSuite e We Are Social e apresentado em seu blog no dia 30 de janeiro de 2019, diz que os usuários da internet estão crescendo. Estes estudos apontam que o Brasil é o terceiro país que passa mais tempo online, tendo uma média diária de uso na casa de 9 e 14 minutos. A Tailândia está em primeiro lugar, com 9 horas e 38 minutos. E logo em seguida vem o país das Filipinas, com 9 horas e 24 minutos. A pesquisa avaliou usuários de 16 a 64 anos de idade, a partir de qualquer dispositivo tecnológico, seja celular, computadores, entre outros. Benefícios do uso do aplicativo. Outro estudo da empresa, Made in Web e Mobile, mostram quais são os principais benefícios que as empresas podem vir a ter ao utilizar aplicativos de celular em suas atividades, que são rapidez na execução das atividades, praticidade nos processos de venda e fechamento de contratos, consulta remota ao estoque, mobile de acessar ao trabalho remotamente, independente de lugar e tempo, melhor aproveitamento de tempo, gerenciamento de equipes, distribuição de tarefas e acompanhamento de produtividade das equipes, maior visibilidade do negócio, reforçando a presença digital da marca. Estudos mostram, de forma bem fundamentada, o quanto é importante as empresas realizarem investimento neste campo, utilizar aplicativos de forma a aperfeiçoar as suas atividades e redução de custos, pois, se não acompanharmos e utilizarmos este recurso, estaremos ficando cada vez mais para trás, enquanto outras empresas estão se desenvolvendo cada dia mais e mais utilizando a internet das coisas, a IoT. Uma outra ferramenta utilizada nesse projeto foi o que? A ferramenta 5W2H, onde a gente tem o que, o porquê, como, onde, quem, quando, quanto, que a gente teve de procedimentos dentro do nosso desenvolvimento do projeto. Então, o que? Qual que é o objetivo do projeto? É desenvolver uma ferramenta para melhorar a parte operacional, os procedimentos dos funcionários. Por quê? Porque a gente precisa capacitá-los, aperfeiçoar os seus conhecimentos, tanto com as políticas que a empresa quer e com as ferramentas que a gente está desenvolvendo. Como seria o desenvolvimento do aplicativo, do software que a gente desenvolveu, acompanhou o desenvolvimento. Onde? No site de acesso para a empresa ou pelo seu aplicativo disponível, porque qualquer pessoa pode fazer o acesso, o download dele. Porém, para se ter o acesso, a gente restringe o uso do CPF e matrícula do funcionário. E quem fez o desenvolvimento do aplicativo, a gente já fez o acompanhamento e uma consultoria, fez todo o desenvolvimento do software para a empresa. E quando a gente iniciou a implantação no mês anterior, e hoje a gente consegue apontar que já teve uma grande adesão. Né? Agora os custos eu não posso informar essa informação do desenvolvimento do projeto.
A evidência desse projeto, desse acompanhamento, é que o software está disponível para download e anexo ao projeto as comunicações internas da empresa, para acessibilidade e treinamento de como utilizar essa ferramenta que a gente fez o acompanhamento do desenvolvimento. Uma outra metodologia utilizada para a gente desenvolver o nosso projeto foi a análise SWOT, que a análise SWOT tem o objetivo de apresentar os pontos fortes do projeto, os pontos fracos do projeto, quais são as oportunidades para o desenvolvimento do projeto e quais são as ameaças para o desenvolvimento desse projeto. Pegando aqui os pontos fortes, a gente pode apresentar o atendimento a um grande público com um custo pequeno. Então a gente tem menos gastos deslocando técnicos para desenvolver o treinamento prático e teórico dos nossos funcionários, porque eles passam a fazer através do aplicativo. Como ponto fraco, podemos apresentar que a empresa ela não disponibiliza celular para cada funcionário. Porém, a gente volta e bate um outro ponto forte, que a gente deixa disponível para todas as lojas um celular Android com acesso à internet para que os funcionários possam utilizar em suas atividades. Oportunidades que a gente tem para o projeto é aperfeiçoar o aplicativo e fazer a adesão do público, fazer com que eles se sintam à vontade e valorizados para desenvolver suas atividades e ampliar seus conhecimentos. Dando continuidade, vamos falar um pouco do Designer Thinking, que é uma das metodologias que foram desenvolvidas no nosso projeto. O Designer Thinking, para quem não sabe, é um processo para buscar de forma prática e criativa a solução de problemas e questões que precisam trazer resultados para a empresa, nos projetos onde a gente está desempenhando, onde ele aborda a questão de empatia, definição, foco, alternativas, construir um protótipo e implementar o teste. Como conclusão, podemos dizer que a adoção das principais tecnologias no varejo pode alavancar o consumo no varejo e melhor o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelas equipes operacionais, que realizam o contato direto com o cliente externo. Quanto mais as empresas investem em novas tecnologias, mais o varejo cresce, acarretando, consequentemente, a redução de preços, possuindo profissionais com maior qualificação, trazendo como resultado a aproximação entre o funcionário e o cliente, vindo a fidelizá-lo, sendo alavancado as vendas do varejo local e até mesmo o nacional, para aquelas empresas que querem crescer a cada dia mais e mais. O desenvolvimento do aplicativo possibilitou que os funcionários realizassem curso antes pouco acessível dependendo da sua região, onde até mesmo em algumas regiões não existia ferramentas que possibilitassem a realização pelos funcionários das empresas e em outras instituições de ensino. Alguns deviam ser pagos e outros por indisponibilidade do treinamento e do curso em sua região.